Namastê, pessoal, boa tarde. Vamos continuar o livro de ouro de Saint-Germain, que a gente parou no capítulo 20, né? A gente está na página 159 ou 151 do livro novo. Então, vamos continuar o estudo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar e a gente vai conversando, tá bom? A intensa carga de energia, desprendendo-se através da mão, entra nas células, contraindo-as e reduzindo-as à condição normal. Asseguro-vos que essa instrução não é uma fantasia, mas sim de importância extraordinária e realizará sua finalidade, sem dúvida alguma, se usada com persistência. Só lembrando um pouquinho do que a gente estava falando aqui, e parece, às vezes, uma coisa até fantasiosa, né? Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, a sua divina presença ela é tão poderosa que você consegue fazer qualquer coisa, inclusive cuidar da manutenção do seu próprio corpo e fazer com que ele tenha a forma que você quer, que ele trate uma determinada doença ou algum problema, ou você quer remodelar o seu corpo, você simplesmente impondo as suas mãos, colocando como se você estivesse ali aplicando o reiki e conduzindo mentalmente, minha divina presença atue sobre esse problema, sobre a minha barriguinha aqui para queimar essas gordurinhas aqui e tal, e assim por diante, né? Então, o imenso poder que a gente tem, né? Então, a grande sacada é colocar essas coisas em prática, é experimentar. A experiência, ela faz parte do trabalho espiritual, né? Só você adquirir conhecimento e não colocar em prática, é como você plantar um monte de semente e não ir lá e regar e não fazer o seu jardim florir. Essa é a grande coisa. Então, é importante a gente estudar, a gente buscar conhecimento, a gente tentar entender um pouquinho melhor como as coisas acontecem ao nosso redor, na nossa vida, mas a gente precisa colocar em prática, né? É a meditação diária, é o apelo diário, é o decreto diário, é aquela vela que a gente acende pedindo ajuda, pedindo para ajudar as pessoas também, é um incenso que a gente coloca, que a gente acende, né? Hoje eu fiz defumação na minha casa, fiz uma limpeza aqui, fiz uma série de decretos, tudo, acendi incenso para tudo que é lado, acendi o fogo sagrado, mas é esse trabalho constante que vai fazer com que a gente tenha um ambiente gostoso para viver, né? Que a gente tenha um lugar que seja aconchegante, que tenha uma energia boa, e quando a gente chega, ou quando a gente não sai, né? Porque a gente não sai mais de casa, né? Está começando a sair agora, mas são essas coisas que vão ali somadas e vão fazer com que o nosso trabalho, os nossos feitos, eles pareçam verdadeiros milagres, né? Ou feito de um gigante, né? E fala, nossa, olha só a vida do fulano, olha só o que ele conquistou, olha só o que ele fez, né? Mas ninguém sabe que o que aconteceu ali foi um passinho por dia, um pouquinho, ali persistindo, insistindo, tratando de cada uma das coisas e invocando a divina presença e pedindo pelo auxílio dela. E ela vai ajustando o nosso caminho, ela vai nos conduzindo até aquilo que a gente precisa, né? E até chegar a um determinado ponto que a nossa frequência ela está tão elevada, ela está tão afinada com o propósito divino, que nenhuma doença nos abate. E nem a ação do tempo vai interferir sobre a nossa vida, né? Então, a gente pode viver uma vida saudável a vida inteira, sem
passar por maiores problemas, né? Às vezes você vai pegar uma gripezinha aqui, uma coisinha ali, mas sem nenhum problema grave ou coisas que vão impedir você de viver plenamente. Então, quanto mais a gente colocar na nossa prática diária essas coisas, né? E ele fala aqui, né? Ó, a intensa carga de energia, o grande poder de Deus que sai da imposição das nossas mãos. Cure o meu ser, cure a minha vida, cure o meu lar. Né? Esse o grande ponto que a gente precisa sempre considerar. Desprendendo-se através da mão. Então, a energia divina, ela passa pelo nosso sistema de corpos e ela é plasmada, ela se materializa a partir do nosso corpo físico. Então, é importante que a gente sirva de antena para captar essa energia e fazer com que ela se expresse aqui. Né? Asseguro-vos... olha lá, deixa eu fazer a coisa completa aqui, né? Desprendendo-se através da mão, entra nas células, contraindo-as e reduzindo-as à condição normal, né? Então, ela vai, aqui está falando de emagrecer, de fazer um shape aqui no corpo, né? Mas isso vale para qualquer coisa que a gente quiser em nossa vida, né? Nesse capítulo, a gente está falando aqui de se curar e de fazer mudanças no nosso ser. Por conseguinte, o raciocínio deve ser esse: a energia fluindo através da mão direita é a toda poderosa presença absorvente que consome as células desnecessárias, devolvendo o corpo à sua condição normal e perfeita. Então, é aceitar e permitir isso, né? E fazer a experiência. Faz uma, duas, faz por um mês e vê o resultado. Se ele, não emagreci 1 grama, divina presença. O que está acontecendo? Quebra meu galho aí, né? Faz a coisa acontecer. Mas a gente não pode perder a fé, né? Vamos insistir, porque o resultado vem, as coisas acontecem. Tem aí dezenas e dezenas de testemunhos, de experiências que são extremamente bem-sucedidas por conta do uso da divina presença. Isso não somente ajustará o tamanho anormal do abdômen, como também penetrará através da forma, carregando a atividade intestinal com um processo limpador e purificador, que trará um benefício inestimável. Aqueles que tiverem constatado a atividade preguiçosa desses órgãos perceberão que prontamente voltarão ao normal. Afirmo-vos que as senhoras não mais precisarão usar aparelhos para reduzir as medidas ou rolar no assoalho para a mesma finalidade. Asseguro-vos também que não são elas as únicas a usar esses métodos. É uma infelicidade quase assustadora que os indivíduos, tendo dentro de si esta poderosa presença de Deus, deem todo o poder imaginável às coisas externas para produzir resultados neles e sobre eles. Ora, quaisquer que sejam os agentes terapêuticos que usem, tais como exercícios, drogas ou outra coisa, pouco ou nenhum efeito exercem, a não ser que pela qualidade e poder que conscientemente tenham comunicado a tais agentes. Esse tratamento, pela presença eu sou, atua através das células, onde quer que estejam, sejam elas de osso ou de carne. Tá? E é também uma das coisas que explica um pouco, né, o efeito placebo, né? Porque a partir do momento que a gente dá poder ao comprimido, e aí, de repente, a pessoa se cura,
né? Ah, esse aqui é o comprimido que vai curar a tua gripe. E você toma e no dia seguinte você está curado, né? Quem é que curou de fato? Né? Foi o comprimido ou foi a sua crença que liberou o poder da divina presença eu sou para restabelecer a sua saúde, né? Então, é um artifício, é uma muleta, né? É muito mais fácil a gente tomar um remédio e achar que o remédio vai curar a minha dor de cabeça, o meu problema, seja lá qual for, do que falar, minha divina presença, eu te dou todo o poder e restabelece agora a minha saúde. Né? Olha, de novo, né? A gente já falou, já chegou nesse ponto algumas vezes, mas olha como as nossas crenças, elas nos limitam. Né? E aí fala, puxa, né? Mas a hora que está batendo aquela dor de cabeça terrível, né? Pode ser qualquer outra coisa. Pô, se eu tomo remédio, em 15 minutos eu estou bom. Então eu vou tomar um remédio porque eu sei que funciona. Ou seja, eu já dei todo o poder para ele, né? E a gente vem com essa carga já da nossa cultura, da nossa sociedade, que existe alguém que estudou e disse que aquele comprimido serve para aquela coisa. Isso tá, nosso inconsciente já absorveu isso. Nós já sabemos já que se eu vou num determinado médico da especialidade X e ele me dá aquele comprimidinho, vai atuar em determinada parte do meu corpo. A gente já assimilou isso, né? Então, quando a gente começa a tomar aquela medicação, ele vai atuar. Lógico que ela tem um efeito químico ali e tudo mais, isso não, a gente não tem como negar, mas o aspecto de reverter um quadro de doença ou qualquer coisa assim, depende muito, muito mais da nossa crença, do poder que a gente dá para se libertar daquilo, né? Mas às vezes a gente quer estar doente, né? Às vezes a gente não sabe disso, mas a gente quer ficar naquela situação por conta de algum benefício que também a gente não se dá conta. Então, tem várias coisas. Essa autoanálise, essa percepção, assim, né? Por que raios nesse universo de Deus eu estou com esse problema? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Por que raios a gente está passando por tal situação? Porque o único responsável ou responsável por aquilo somos nós mesmos. Nós criamos e permitimos aquilo de alguma forma. Então, se aquilo está acontecendo, a gente também pode reverter e mudar aquela situação. E é aí que vem a grande batalha contra essa crença, contra esse valor que a gente atribuiu para alguma coisa, para alguém, para alguma situação, né? E aí essa crença, essa situação toda, ela é o nosso Deus, né? Toda a crença que nós permitimos e que tem algum efeito sobre a nossa vida é um Deus a quem nós servimos. É uma coisa para se pensar, né? Luciano, dá licença fazer um comentário? Claro, à vontade. Posso fazer um comentário? Então, Luciano, eu tenho um caso conhecido onde a pessoa desenvolveu a diabetes emocional e, com relação a isso, ela manipula todas as pessoas do convívio, porque o pessoal sabe que e tem medo, né, que ela entre em crise, então todo lado assim há um controle, né, para não deixá-la assim fora do controle dela emocional, para que ela consiga se manter estável. Do contrário, se houver contratempo, ela entra em crise. Então, é uma grande manipuladora. No meu ver, né? No meu entender, vem de encontro o que você está dizendo.
Sim, sim, tem esse aspecto também, né? Tem as pessoas que não têm consciência e tem aquelas que têm consciência Não, também, né? E fala, ela não tem quero estar assim, consciência. eu quero estar assim porque isso me beneficia, isso me traz alguma coisa, né? E todo mundo vai me Exatamente. paparicar, todo mundo vai fazer aquilo que eu quero, todo mundo vai me agradar, ninguém vai me trazer Isso. problema. Então, olha que beleza, né? Você cria uma situação ali para te beneficiar, só que de um jeito torto, né? De um jeito errado. Você consegue viver Uhum. uma vida boa, equilibrada, com um índice de alegria e felicidade imensos lá em cima, sem ter que manipular ninguém, sem ter que agredir ninguém, sem ter que fazer qualquer coisa que prejudique o próximo, né? Aliás, as coisas só vão ficar boas de fato quando a gente fizer coisas que beneficiem a todas as pessoas, né? Quando a gente irradiar a luz, né? A pessoa que é próspera, ela nunca vai ser próspera para ela mesma. A primeira coisa que ela vai pensar é em partilhar e dividir aquilo e poder ajudar as pessoas à volta dela. A pessoa que é feliz e que ela é radiante, ela não vai ficar economizando sorrisos, ela não vai ficar economizando momentos de alegria, ela vai querer dividir, partilhar aquilo com todo mundo, né? Então, é um ponto para se pensar, né? E a gente identifica, né, pessoas assim, e a gente identifica em nós mesmos vários aspectos dessas crenças todas, porque a gente está sujeito a tudo isso e tem um monte de coisa que está dentro, dentro de nós ali, que você fala, puxa vida, né? Como é que esse negócio está aí? Como é que eu tiro esse negócio daí? Porque eu não quero isso, né? Uma parte de você é consciente, fala, não, eu quero a ascensão, eu quero uma vida espiritual, e de repente você se vê ali numa situação, fala, não, eu estou dando poder a qualquer coisa, né? Às vezes eu cito o exemplo do cachorro latino, mas pode ser qualquer coisa, né? Como é que um cachorro latino pode tirar a sua razão, a sua concentração e o seu poder, o poder sobre a sua vida, né? Você simplesmente serve ao Deus cachorro latidor, porque ele é o ser que controla a tua vida. Quando ele late, você simplesmente deixa de ser a potência do ser divino que é para ser um ser que simplesmente fica reprimido em um canto e não consegue fazer mais nada. Só para dar um exemplo bem absurdo, assim, né? Mas isso vale para todos os aspectos da nossa vida e das experiências que a gente tem, né? Pode ser uma relação marido e mulher, pode ser uma relação com os filhos, pode ser uma relação com o trabalho, que Sumiu, a gente cria esse tipo de coisa, ou a gente simplesmente acabou entrando nessa energia e ficou ali estagnado, ficou preso naquilo, né? O nosso trabalho é se tornar conscientes. Não tem problema se a hora que deu a dor de cabeça, você foi lá e tomou o comprimido. Mas a hora que você se deu conta, falou, nossa, minha divina presença, cura essa dor de cabeça agora, limpa isso da minha vida, não quero nunca mais sentir dor de cabeça. Vai na causa, na fonte, ali o que está causando aquilo e dissolve. Entende? É esse o passo a passo. É assim que o nosso Cristo pessoal ele começa a se manifestar, né? A gente não pode pensar que o nosso Cristo pessoal é um cara que está lá em cima e que a gente chama quando a gente precisa. Nós também somos esse Cristo pessoal. E quando a gente lembra de chamar ele, na verdade é ele lá em cima que está aqui, ó, estou aqui, faz alguma coisa. Então é uma outra parte de nós mesmos, não é alguém fora, né? Quando a nossa divina presença realiza um milagre, você fala, caramba, aconteceu. Você fala, nossa, olha isso que aconteceu, era exatamente isso que eu queria. Isso é um milagre, eu estou sentindo a própria expressão de Deus aqui nisso, né?
Só que essa própria expressão de Deus somos nós mesmos, ou seja, ou uma porção maior de nós, que a nossa personalidade não tem consciência disso. Mas ir percebendo isso aos poucos, fala, nossa, olha, eu rezei aqui, acendi uma vela para ajudar o fulano a se recuperar, e olha, em 2 dias, ó, ele saiu do hospital, já tá super bem, tal, ele melhorou. Puxa, é Deus em ação ali. Mas não é aqui o eu personalidade, é o eu Deus divino, a divina presença que intercedeu, que bateu um papo com a divina presença dele lá, falou, vamos resolver a paradinha aí, vamos, como é que faz? Tal, vamos curar aqui, resolve aqui, pá, e pá, a pessoa está curada. Entendeu? Não, a gente não sabe como que é esse trâmite, como que acontece, mas se a pessoa tem o merecimento, tá ali, ela consegue, e a prece vem, intercedeu pela pessoa, ela vai se curar. Esse é o verdadeiro milagre. Mas a gente é legal a gente perceber, se dar conta disso. Falar, não, ó, isso aconteceu porque fui eu que fiz. Não, não é. Não é uma coisa para o ego, é uma coisa para a alma. É só para você sentir essa alegria. Eu sou Deus aqui, eu sou Deus ali. A minha alegria é ver aquele ser feliz, sorridente, curado, bem. E quando isso acontece, você recebe essa onda de alegria e de felicidade, porque aquilo aconteceu. E essa alegria que você recebe de volta é a confirmação ali de que você manifestou, você plasmou aquilo que você pediu, né? Aquele seu decreto. Você acreditou com toda a força, com todo o seu amor, com toda a sua alma, que aquilo de fato se fez. Então, vamos... Luciano, dá Oi? licença um minutinho, só para dar um testemunho. Não. Esse mês que passou, tive um desafio muito difícil. E no primeiro momento eu entrei em desespero, assim, sabe? Fiquei muito nervosa, mas logo depois eu burlei, né, um tratamento para mim mesma e fiz aí durante 21 dias, fiquei fazendo os decretos e eu senti exatamente isso que você está falando, que eu roguei muito a Divina Presença para me ajudar, para me dar uma direção, e eu senti exatamente a ação dela, sabe? Eu acreditei muito, eu fiquei maravilhada, porque sempre fazendo as orações parece que a gente não tem aquela fé, né? Mas esse mês, nesse período que eu fiz, eu senti essa presença maravilhosa, assim, muito forte. Nossa, foi muito bom para mim. Foi libertador, assim. O problema parece que dissolveu, sabe? Eu consegui olhar com mais calma a situação e fui saindo daquele nervoso, daquela confusão que eu estava. Então, isso tudo que você está falando é bem verdade mesmo. A gente tem que colocar em prática. Acreditar, né? Acreditar na presença mesmo. Muito bom. Que benção. Maravilha. Que bom. Eu fico muito contente e que as coisas tenham se resolvido aí. Tá? Fico feliz de verdade. Muito bom. E agradeço por compartilhar aí o seu testemunho também, que ele é importante para nos ajudar e fortalecer esse trabalho todo que a gente faz, né? É importante que né, não é uma coisa combinada, né? Fala tal coisa, né? Nossa, mas eu senti, sabe, que foi legal, assim, que eu senti, assim, que eu reconheci em todos os momentos que estava tendo a ação da Divina Presença, os decretos me ajudaram também bastante, foi muito bom. Que bênção, muito bom. Muito bom mesmo, parabéns. Bom, vamos em frente? Vamos. Como a mente externa é propensa a duvidar da capacidade desse eu interno em exercer influência sobre qualquer parte do corpo, ele está afirmando aqui, né?
como a mente externa é propensa a duvidar da capacidade deste eu interno em exercer influência sobre qualquer parte do corpo. Se ele é capaz de manipular um tipo de células, poderá manipular todas. Fazei o externo aceitar o poder pleno da presença interior, e assim deixai-a expandir-se no uso de todas as coisas. A mente externa, através de longo tempo, deu enorme poder às drogas e aos agentes medicinais de toda espécie. Mas não vedes que a única coisa que age é o poder, a autoridade que lhes comunicais para produzirem efeito sobre vosso corpo. Não quero dizer, por um momento sequer, que as pessoas que não tenham conhecimento da presença eu sou devam suspender todos os remédios, mas se imprimirem na mente com firmeza que nenhuma coisa externa tem poder algum sobre as suas experiências, a não ser o poder que lhe dão, olha que legal isso, começarão a sair das limitações em que elas mesmas se colocaram. Devo dizer que quase todo o poder dado às coisas externas é dado inconscientemente. E mesmo a maioria dos discípulos não percebem isso. Tá? É por isso que a gente estava falando há pouco de se autoanalisar, né? A gente só vai conseguir saber se a gente avançou, se a gente progrediu, se a gente tiver como medir isso de alguma forma, né? Então, às vezes, as pessoas usam diários e fazem anotações. Às vezes, você pode pegar uma planilha e marcar algumas referências, algumas coisas. Ó, esse dia eu me senti assim, aconteceu tal coisa, eu não sabia como lidar com essa situação. Ó, nesse dia eu já me senti melhor. Ah, nesse dia, não está legal. Não, nesse dia eu estou super bem. E ir anotando essas coisas para poder depois se analisar, né, e ver, ó, fazer um resumo do dia, né, antes de dormir, falar, nossa, ó, hoje o meu dia foi assim, né, foi bom, foi ruim, o que aconteceu de agradável, de desagradável, como é que eu lidei com as coisas, porque se a gente não faz essa análise, né, a gente, é dia após dia, cada dia é um dia diferente, a gente não vai conseguir perceber essas armadilhas que a gente está preso ali, né? Lembra daquele dito lá do arcanjo Ariel, né? A pior de todas as prisões é aquela que a gente não se dá conta de que está preso. E esse emaranhado de crenças aqui que a gente simplesmente foi jogado no meio, ele é uma grande prisão. E o nosso exercício diário é identificar o que está nos prendendo e nos limitando hoje, né? Esse é o grande exercício que a gente tem que fazer. E se a gente... Posso Um fazer pouquinho um por dia... comentário? Desculpa, Oi? desculpa, te atrapalhei. Eu Imagina. só queria fazer um comentário com relação a isso que você está comentando do externo, né? É tão assim, forte isso, que eu moro numa avenida e em 1.000 metros nós temos 7 farmácias. Foi inaugurada a 7ª. O pessoal fala, 7 é número de... Muitas vezes o pessoal brinca, né? De mentira, mas essa semana, no comecinho da semana, foi inaugurada a 7ª, em 1.000 metros, a ponto de ter uma de frente à outra. Poxa, Então, você eu acho atende esse assim, comentário, foi para graças a alguém... Deus que tem mais uma, né? Vai que falta, né? Remédio. Para inaugurar, assim, eu penso assim, deve dar lucro, porque quem que vai abrir uma farmácia grande não é pequena, não, sabe? É, assim, tipo Drogazil, Ultrafarma, são fortes, né? Mas, assim, é uma diferença
tem uma aqui que tem 3, uma na frente da outra. Sabe? É uma coisa absurda, mas assim, não iria abrir um comércio tão caro se não tivesse uma sustentação. Sim, Né? Agora, não sei se isso assim, um trust, né? Tipo de grande rede de laboratórios, que eles mesmos, com nomes diferentes, utilizam essas pessoas, né? Esses proprietários, e fazem a venda. Porque é uma coisa absurda, 7 farmácias em 1.000 metros. Então, vem bem de encontro com essa colocação que está sendo feita hoje, né? É de se pensar mesmo. sim, sim, exatamente. E a gente cai numa discussão meio extensa, se a gente for nessa linha, né? Porque a gente é bombardeado de coisas para nos deixar doentes, né? É poluição de todos os aspectos aí, desde poluição química mesmo, poluição eletromagnética, poluição de tudo quanto é tipo. Os alimentos que a gente come, a maioria deles vão nos deixar doentes com o tempo, né? Então, a gente está num ambiente que ele, entre aspas, ele é agressivo de diversas formas, né? Então, a gente tem que procurar viver da melhor forma, levar uma vida leve na medida do possível, procurar se alimentar direito, porque senão o caminho natural ou não natural da vida que a gente leva hoje é terminar a vida tomando 1 tonelada de remédios. Então, existe um mercado muito grande que se alimenta disso, né? Que é abastecido por isso. E não tem o mínimo de consideração pelo ser, né? Não tem um tratamento para a saúde do ser, né? Tem um tratamento para evitar doenças, e você evita doenças tomando remédio, né? Não estou generalizando. Prolongado, que eles chamam, né? Tem Remédio isso, prolongado. super Complicado. complicado. Mas, assim, não vou estender nesse assunto, senão daqui a pouco a gente está falando de ET, está falando de outras coisas aí, e, e aí a gente não termina esse capítulo aqui. Vamos mais um pouquinho, que a gente está no finalzinho aqui. Mas, obrigado pelo comentário aí. Eu perdi onde eu estava aqui. A mente externa. O conhecimento da presença do Sul devem suspender os remédios. Certamente vale a pena fazer. Lembrai-vos de que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite. Se o discípulo pensar nessa grande presença, contemplá-la e compreender que ela é todo amor, sabedoria e poder, ao fixar a atenção em algo que deva ser realizado, saberá que essa presença é a porta aberta, que é a realização toda-poderosa e que não pode falhar. Invocai a lei do perdão e pedi a energia do mestre interior para corrigir e retificar o erro cometido. Assim, vos libertareis de sua reação. Tá? E é muito interessante isso, porque não importa o que a gente tenha feito em nenhuma situação, se a gente pedir que a nossa divina presença ela repare, retifique, que ela anule todos os efeitos negativos, ela tem poder de reverter isso. Ela acabou de falar, não existe presente, passado e futuro para a divina presença. Ela consegue atuar em qualquer aspecto e promover a cura ou restaurar uma situação nas nossas vidas.
Vede quanto poder desnecessário é dado à atividade externa e quanta importância a coisas pelas quais a presença eu sou absolutamente não se interessa. Ela jamais se preocupa com os erros do eu externo. E se o indivíduo compreendesse, ao menos, que lhe é possível desviar de todas essas atividades discordantes e dar à presença mestra eu sou no seu interior toda a autoridade e poder para dissolver e consumir tais condições, não poderia nunca, de forma alguma, sentir as reações resultantes de suas más ações. Olha que coisa importantíssima isso, né? Ela jamais se preocupa com os erros do eu externo, logo, ela não julga, né? Então, quem se sente culpado, quem se sente que não é digno, quem se sente incapaz, está simplesmente fechando a sua própria porta, né? Se você simplesmente falar, independente do que aconteceu na minha vida, eu agora me sintonizo e mergulho na minha divina presença, você abre as portas para essa energia divina, entendeu? Você não vai permitir que, assim, ela não vai permitir que nada de errado, que nada que seja diferente da verdade divina, da justiça, da bondade, da luz, se manifeste na tua vida. Ela pode corrigir qualquer situação, até porque ela não está preocupada com o erro. Ela não vai nunca olhar, não existe isso. A divina presença, ela está num estado de perfeição, de luz. Então, ela não vai se preocupar com, meu Deus, me perdoa pelo que eu fiz de errado. Tanto faz. Para, joga fora isso, não se preocupe com isso. Olha para frente, fala, minha divina presença me faz luz, me faz uma pessoa melhor, me faz crescer, me faz consciente do ser que eu sou. Mas as minhas falhas, os meus erros e um monte de karma das minhas vidas passadas. Joga fora. Isso é tudo crença, é tudo ilusão, é tudo bobagem. Por que essas coisas existem? Para que a gente continue preso nessas mesmas crenças e limitações, para que a gente continue aqui e não vá embora e não reconheça a luz do ser que nós somos. Esse é o grande ponto. Quando o indivíduo continuar a criticar, condenar e julgar um seu semelhante, não está prejudicando essa pessoa, como também inconscientemente admitindo na sua própria experiência o mesmo elemento que ele considera errado na outra pessoa. A exata compreensão disso torna fácil aos indivíduos cessar para sempre com essa atividade indesejável, sabendo o que fazem para a sua própria proteção, né? E esse é um ponto super difícil, de novo, né? É super difícil, né? A gente não julgar, não criticar, não condenar, não tacar o dedo na cara dos outros, né? É super difícil, porque às vezes a gente não fala, a gente não faz, mas a gente pensa e fica, puxa vida, né? Por que o fulano está vivendo desse jeito e passando tanta coisa? E a gente está ali fazendo um julgamento, né? E se parar para pensar, a gente está o dia inteiro julgando e avaliando coisas, né? A nossa mente está aqui matutando, ela está ali juntando uma ideia com outra, ali, pau, e o quanto que a gente não está ali julgando, fala, puxa vida, fulano tinha de tudo na vida para dar certo, olha só o que aconteceu. Ou, sei lá, qualquer outro tipo de comentário, né? Mas como que a gente consegue viver a nossa vida e vendo o outro bater a cara na parede ali e entender isso como certo, né? Ou não julgar, né? É uma coisa difícil de fazer. É uma experiência, você vê, é só olhar ao seu redor, você vai
certamente ver uma série de avaliações, né, para não falar julgamentos, né? A minha vida tem esse caminho, mas a desse é assim, a de fulano é assado, e aí vem aquelas comparações também, né? Então, a gente precisa pedir para a nossa divina presença, falar, ó, me desliga dessas coisas, né? Às vezes eu brinco, né? Tem aquele filme do Piratas do Caribe, né? Não sei se vocês já assistiram, né? Mas tem lá o pirata Jack Sparrow, né? Às vezes a gente tem que ser meio Jack Sparrow, assim, tá tudo certo, não importa o que aconteça ali. Chega lá o vilão e fala assim, ó, você não se importa se dá a alma do seu amigo em troca da sua liberdade? Falo, não, para mim tá tudo certo, não tem problema. Não tem preocupação, assim, sabe? Não tem situação ao redor, assim, que vai abalar o estado da pessoa. Como é que a gente vive assim, né? Não é ser insensível, não é deixar de se importar com as pessoas, mas como é amar de tal forma ou olhar com os olhos que não vão ali julgar, mas simplesmente deixar a pessoa viver a vida dela, né? Você pode até trocar algumas palavras. Você fala, ó, esse é o caminho que você quer mesmo? Tá tudo certo? Não, tá certo. Então tá bom. Então para mim também tá tudo certo, né? Como fazer isso, né? Porque assim, de novo, são as nossas crenças, né? Muitas vezes a gente quer abraçar a causa, a gente quer defender, a gente quer ou confrontar, né? Hoje a gente tem as disputas aí da direita com esquerda política, tal, né? E no frigir dos ovos, os dois lados estão extremamente errados, né? E um defende uma coisa, outro defende outra. E aí, né? E como é que a gente olha para todo esse cenário sem julgar um e sem julgar o outro? E deixar eles ali experimentando aquilo que eles acreditam, né? A minha divina presença me desconecta de tudo isso, me desliga de todas essas coisas. Porque se você entra nessa frequência, você é contaminado por ela, né? Então, é aí que vem o grande segredo, né? Como é que eu não vou entrar nesse fluxo aí? Não deixando que essa onda estacionária interfira, ou não me permitindo entrar nessa onda estacionária. Como é que eu faço isso? Pedindo um tubo de luz para minha divina presença todos os dias, pedindo para ela me envolver em um manto de luz, de invisibilidade, porque essas coisas vão passar na nossa frente e não vão nos afetar, né? Vão afetar se a gente virar os olhos ali e entrar naquela frequência lá, e daqui a pouco a gente está lá no meio da briga, ou de um lado do outro. Mas se a gente pedir isso, a gente vai criar uma película ali de proteção, um campo de força que vai nos blindar dessas frequências, né? Lembra que para todo lado a gente recebe essas ondas estacionárias de tudo quanto é lugar. Então, um dia a gente está de verde, outro dia está de vermelho, outro dia está de amarelo. Cada dia a gente vai estar com uma bandeira diferente aqui, brigando por uma causa. E isso, de novo, é exatamente o que eles querem, ou as forças sinistras querem que a gente faça, que a gente gaste o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa energia com coisas que não vão acrescentar absolutamente nada na nossa vida. Então, minha divina presença, o que é importante para você? Me mostra, me direciona, me conduz, me desconecta de tudo que é distração. Porque assim a gente começa a sair desse monte de frequência, de brigas, de confusões, de situações
que elas servem unicamente para nos distrair, para tirar o nosso foco e fazer com que a gente saia do nosso propósito, né? Então, são poucas linhas, mas é uma coisa bem séria para a gente refletir também. Vamos expor o assunto sobre uma outra forma. Quando a atenção consciente se fixa numa qualidade, impele a mesma a entrar na experiência do indivíduo. Tudo aquilo que um indivíduo, sentindo profundamente, vê em outro, força a ingressar em sua própria experiência. Isso é muito, muito, muito verdade. Essa é a prova indiscutível de que o único sentimento digno de uma pessoa cultivar é o desejo da presença do amor divino. E com isso, quero dizer, amor puro e desinteressado. Deixa eu contar uma história para vocês que já aconteceu comigo algumas vezes no meu trabalho, né? Tem uma área ali que é uma área de atendimento a cliente. E, às vezes, eu entro nessa área aí para poder ajudar e fazer algumas coisas ali, né? Tem algumas ações. E quando eu fico exposto, né, ou algumas situações que eu fiquei exposto muito tempo ali nessa área, você entra naquela frequência, né? E assim, é uma frequência de pessoas que têm problemas e que estão pedindo ajuda. E nem sempre essas pessoas estão no seu humor mais elevado, né? Normalmente elas estão, assim, pedindo ajuda, ou estão desesperadas, ou estão pé da vida, ou estão com a máxima de urgência. E se você fica ali um dia, 2, 3, uma semana, 2 semanas, daqui a pouco, assim, fala, minha vida é um monte de problemas, é só problemas, são montanhas de problemas. E você começa a enxergar o mundo por essa ótica, porque você entra na frequência dessas pessoas, né? E aí é curioso, porque aí você começa a se observar e você fala, nossa, a vida não é assim, né? Mas, por um tempo, você fica naquela frequência, né? Porque é um problema atrás do outro, é só dificuldade, dor, sofrimento e angústia, e aquilo, e você fica oscilando naquela coisa. Aí você dá um passo para trás e fala, opa, eu não sou isso, minha divina presença assume o comando aqui. Aí, de repente, aquela tensão, aquela coisa baixa, assim, e a coisa entra nos eixos de novo. Mas é muito isso. Se a nossa atenção ela vai para uma coisa, um conflito ou qualquer tipo de problema, a gente mergulha naquilo e aquilo passa a ser a nossa realidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente gasta aonde a gente coloca a nossa atenção durante o dia, né? Ou quanto tempo a gente gasta colocando a atenção em coisas que vão baixar a nossa frequência. Que essa é uma grande coisa que a gente tem que estar sempre em mente, né? Fala, hoje eu fiquei quanto tempo dedicado para a luz, para o meu eu sou, para as coisas boas, para ajudar as pessoas, para fazer coisas que vão elevar a minha frequência? Ou eu passei o dia numa deprê, curtindo aqui o meu bodinho, embaixo do cobertor, aqui escondido, tentando aqui fingir que o mundo não existe, né? Essa a grande coisa, a atenção. Aonde está a nossa atenção? O mundo pode estar caindo lá fora. Se a nossa atenção estiver em Deus Pai e Mãe, na nossa chama trina, no nosso eu sou, nos mestres, aonde vocês quiserem, pode ter certeza que a sua experiência vai continuar sendo uma experiência de muita paz e felicidade. A gente não pode deixar que o exterior nos afete, que as pessoas nos afetem. Por mais que isso seja uma briga diária, uma coisa que todos os dias a gente tenha que se esforçar. Quanto mais a gente fizer isso, mais fácil vai ser a nossa experiência e menos a gente vai ter que se esforçar
para poder ter o controle da situação, para pegar o nosso cetro de poder e direcionar as coisas na nossa vida. Então, vamos lá. Os discípulos se admiram, muitas vezes, de atender a tantas condições em suas experiências, à medida que se tornam mais sensíveis. É porque encontram uma aparência que lhes foi ensinada não ser real, e ao permitirem que sua atenção nela se fixe, não só a atraem, como também a forçam a entrar em seus próprios mundos, e depois têm de lutar para livrarem-se delas. Isso pode ser evitado retirando imediatamente a atenção da aparência. Foi exatamente o que eu falei agora. Cientes de que eu sei que eu sou livre desta coisa para sempre, seja o que for. E deve ser isso que a dona Lúcia também falou aí da experiência dela, né? Eu sou livre desse problema, eu sou livre dessa situação. Talvez não tenha usado exatamente essas palavras, mas foi esse o princípio, né? O conhecimento em si de que eu sou a solução, eu sou o problema resolvido, e não que esse problema está tomando conta de mim, né? A coisa é bem essa. Claro que tudo isso provém de uma falta de autocontrole do indivíduo ou de uma relutância em usar o autocontrole para governar o externo. Manifestam-se duas condições distintas nos discípulos. Uns estão bastante propensos a fazer o esforço, mas inconscientemente permitem que sua atenção se fixe nas coisas indesejáveis. Outros, por uma espécie de teimosia, insistem em não fazer o esforço necessário para conquistá-lo. Tá? Fazer o esforço necessário para conquistar é aquilo que a gente comentou há pouco também, colocar em prática isso. A gente precisa diariamente fazer os decretos, diariamente entrar em contato com a Divina Presença, diariamente se analisar. Esse é o esforço que a gente tem que colocar. Nada, absolutamente nada na vida é gratuito. Para tudo paga-se um preço, tá? E o preço da nossa liberdade, o preço da nossa ascensão, o preço para sermos pessoas melhores é dedicar um pouquinho nosso tempo, a nossa atenção para a nossa Divina Presença. É permitir que ela possa se expandir, é permitir que a gente esteja no meio de uma grande fogueira. A gente fez uma meditação com a nossa chama trina, que ela se tornou um acelerador atômico. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Então, eu não consigo fazer todo dia, faz uma vez por semana, né? Mas esteja sempre lembrando de que você é um ser divino que pode fazer qualquer coisa, que pode se libertar de qualquer situação. Porque quando você faz isso, você vai abrindo as portas e permitindo que isso seja cada vez mais possível, factível na tua vida. Se você, de vez em quando, se lembrar, legal, já é alguma coisa, mas não adianta um dia antes da maratona dar uma corridinha no quintal. Você vai correr no dia seguinte, você vai correr 300 metros, você não vai ter mais ar, você não vai ter fôlego, você vai ter cãibra na perna, você não vai ter condições de ir adiante. Agora, se você corre, dá uma volta no quarteirão todo dia correndo, no dia da maratona, você vai ter a condição necessária de cumprir aquele trajeto que você se propôs. É exatamente esse que é o ponto. Nenhum instrutor deverá jamais manter um pensamento de crítica com relação a qualquer discípulo, porque, se o fizer, atrairá a mesma crítica sobre si mesmo. Se os estudantes captarem a ideia exata dessa questão, deixarão de proceder assim para sua própria proteção. Aqui, importante, né? Você é aquilo que você dá atenção.
A crítica silenciosa, ao verificar discrepâncias em um outro, é pior do que se o fizesse por meio de palavra falada, porque o silêncio permite que a força se acumule, dando qualquer discrepância, atrair vossa atenção, dizeis simplesmente a vossa presença eu sou. A presença eu sou está dentro daquela pessoa e o que é humano não me concerne. Tá? Olha aqui o resumo e o segredo de tudo que a gente falou, né? Como não se envolver ou se deixar levar pelo exterior, né? A divina presença está ali naquela situação, naquela pessoa, naquele grupo de seres, e o que é da natureza humana não me diz respeito. Eu não vou me envolver com essa frequência, com essa energia, mas eu reconheço a luz de Deus que existe ali e eu sei que ela está direcionando aqueles seres. Não importa. Ele continua aqui, né? Vamos ler de novo, ó. A presença eu sou está dentro daquela pessoa e o que é humano não me concerne. Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estarei introduzindo essa má qualidade em vossa própria experiência. Isso é tão importante que não pode ser suficientemente enfatizado. Vossa primeira atenção deveria ser sempre dirigida ao vosso próprio eu divino. Adorá-lo sempre. Isso vos dá a oportunidade e a força para vos elevardes à altura em que podeis ajudar a milhares, ao passo que agora só podeis fazer a uns poucos. Isso a gente já falou algumas vezes nas iniciações e até no trabalho do templo, né? Quanto mais a gente se elevar, mais a gente se torna apto para ajudar mais pessoas. Né? É exatamente o que ele está falando aqui. Quanto mais a gente adorar a nossa divina presença, reconhecer o poder e a luz que ela emana, mais a gente vai receber e manifestar essa luz. E com isso, nós nos tornamos vórtices de luz, nós nos tornamos sóis de luz irradiando e podendo ajudar muito mais pessoas. Esse é o grande ponto que a gente precisa considerar. Assumir uma posição definida para com todos. Peraí, não é aqui, né? Voltando aqui. Nenhum serviço pode representar benefício permanente, a menos que o indivíduo primeiro aceite e adore o seu próprio eu divino, a poderosa presença eu sou. Os que desejam servir à luz e realmente praticam o bem devem compreender isso claramente. Quando os discípulos dizem, se eu tivesse dinheiro, quanto bem poderia fazer? Deveriam agir exatamente de modo inverso. Se alguém entrar na presença eu sou, terá todo o dinheiro de que necessita e não lhe pode ser negado. Que coisa fantástica isso, né? E não só dinheiro, né? Qualquer coisa que a pessoa precisa, né? Saúde, o sucesso profissional, o bem-estar da família, sei lá, qualquer coisa que for importante para a pessoa, para o desenvolvimento dela, a divina presença ela vai nos abastecer, ela vai nos manter repletos daquilo que nós precisamos. Assumir uma posição definida para com todos. Há somente a presença eu sou atuando nesta pessoa. Toda experiência externa é apenas uma disciplina. Para aqueles que estão entrando neste trabalho, o presente treinamento é, na realidade, uma escola de aperfeiçoamento. Eis
porque alguns o acham um tanto rigoroso. Toda a hóstia ascensionada sente, com grande alegria, o amor e a gratidão que lhes são transmitidos e, sem dúvida, corresponde ilimitadamente. Eu sou é tudo que existe, presente em toda parte, visível e invisível. Fantástico. A compreensão necessária a cada pessoa virá de tempos em tempos, à medida que os discípulos prossigam exercitando a expansão de consciência. Não vos fatigueis através das coisas. Adotai a atitude serena, firme, da ascensão. Calma e amorosamente, aceitai-a e somente sede. Isso evita a tensão. Nada é mais poderoso. Isso aqui a gente tem que ler 1000 vezes e gravar na nossa mente e no nosso coração. Aí a gente terminou o capítulo 20. Gostei bastante, esse capítulo é muito interessante, né? Esses aspectos todos que a gente tem para tratar e de perceber a divina presença, eles são muito, muito interessantes e assim, nos dão um pouco de trabalho, né? Mas também trazem resultados fantásticos, né? É um momento da gente se confrontar, se analisar e perceber o que a gente tem para mudar dentro de si, né? E a nossa divina presença vai nos falar, ela vai mostrar ali o caminho, o que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor. É só a gente pedir, certo? Dúvidas, questões, indagações? Muito bom. Ficar atrás da divina presença, né? Sempre. Então, exatamente. Da hora que acorda até a hora que vai dormir. É verdade. Ela dá Aí visitas na diário, casa né? para todo lugar ali, assim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, temos uns minutinhos aqui. Vamos fazer uma meditaçãozinha para a gente encerrar, tá? Esse restinho de tempo aqui. Vamos cerrar os nossos olhos, inspirar profundamente. Vamos pedir que a nossa divina presença, eu sou, ela possa, neste momento, nos envolver em um grande sol de luz branca e dourada, que possa realçar ainda mais a luz que está sobre o nosso ser. Vamos pedir a essa presença amada, que de hora em hora reforce esse nosso apelo, para que possamos constantemente vibrar e irradiar luz. Porque eu sou aquele que é. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aqui e agora a presença de Deus em ação. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a presença mestra, conquistadora de tudo, que já atingiu a sua plena estatura. Eu sou a mente pura de Deus. Em nome do mais alto Deus, eu vos saúdo, bem-amados filhos e filhas da luz. Eu sou Ariel, príncipe e filho do fogo branco,
das altas esferas de luz. Uma boa tarde a todos. É uma alegria vê-los reunidos em nome de Deus Pai e Mãe, manifestando de forma radiante a beleza, o esplendor em seus corpos de luz. A experiência que vocês tiveram nesta tarde é grandiosa para vossas almas. Procurem reconhecê-la, procurem exercitá-la, visitando seus templos interiores. Procure lá o refúgio, a força, para se abastecerem para o seu dia a dia. Vocês vivem momentos em que o planeta passa por mudanças bastante difíceis, transformações em sua estrutura que rompem as frequências desarmoniosas. Isso, sem dúvida alguma, reflete em vossas vidas, reflete em vossos lares e em sua experiência. Lembrem-se que são partes desse grande propósito divino e que as mudanças que estão ocorrendo vão beneficiar a todos. Então, simplesmente não se sintam agredidos e muito menos vítimas de uma época, de um processo ou uma situação que a sociedade ou o momento em que vocês vivem está passando. Simplesmente cumpram o seu papel como filhos e filhas de Deus, como co-criadores que participam deste processo. Estenda suas mãos e derramem amor e luz por onde passarem. Estendam as suas mãos e tragam a cura. Abençoem o alimento e a água que vos servem diariamente. Abençoem o vosso lar, os vossos familiares. Abençoem todos aqueles que chegarem até vós. Não importa de que direção eles venham. Mantenham-se em um fluxo de puro amor, beleza, paz. Procurem manter contato com as hierarquias de luz, com os seus mentores. Reservem um momento para fazê-lo diariamente. Isso os manterá nutridos, isso os manterá protegidos de qualquer ilusão do exterior. A vossa caminhada é uma caminhada de luz. Procurem considerar o ensinamento de hoje, de que vossas divinas presenças não se importam com a falha, com o erro ou com a limitação. Então, deixem de dar importância para isso também. Renovem o seu repertório, renovem o seu guarda-roupa de ideias e pensamentos, com ideias que vão vesti-los
com mantos de luz. Imaginem-se diariamente caminhando por um belíssimo jardim. E esse jardim é o jardim de vossas próprias vidas. Não gaste o seu tempo com as ervas daninhas. Gaste o seu tempo fazendo com que a beleza prospere, fazendo com que o perfume contagie, fazendo com que o amor seja o vosso único guia e o motivo de vocês estarem aqui. Lembre-se que a vossa jornada é passageira. Portanto, por que desperdiçar o vosso tempo com qualquer coisa que seja diferente do infinito amor de Deus? Talvez não faça sentido do ponto de vista em que vocês se encontrem, mas faz muito sentido para a espiritualidade. Faz muito sentido vocês se dedicarem ao amor e simplesmente aceitarem esse fluxo de amor em vossas vidas. Vocês são partes do Cristo, partes do Buda, da energia búdica. Vocês são parte da energia do Mahatma. Só que partes encarnadas em uma realidade densa. Não muda nada do ponto de vista de vossa essência. Pode mudar um pouco na percepção exterior de vossas consciências, mas em essência, vocês continuam e continuarão sendo luz. Portanto, reflitam sobre isso e reconheçam o vosso potencial como seres divinos, como expressões do Pai, como manifestações da pura luz de Deus Pai e Mãe aqui na matéria. Gostaria de deixar a todos um abraço de luz e seguir adiante, desejando a todos que vossas jornadas sejam plenas de paz, luz e amor. Fiquem na paz de Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações. Nós damos por encerrados os trabalhos espirituais desta tarde. Agradecemos as hostes de luz da grande fraternidade branca, 7 arcanjos, 7 orãs, 7 homens, bem-amado arcanjo Ariel, bem-amado arcanjo Miguel, bem-amado arcanjo Uriel e todas as legiões de luz que estiveram conosco. Em nome de Deus e com grande alegria em nossos corações, nós enviamos amor, paz e luz a todo o planeta, a toda a humanidade. E em nome de Deus, encerramos as atividades desta tarde. Está decretado. É isso aí, pessoal. A nossa meditação acabou virando uma canalização aqui. Eu tinha sentido a presença dele desde o começo, mas eu não sabia que a gente ia ter canalização. Aí, na hora de começar a meditar aqui, ele puxou minha orelha aqui. Aí a gente foi para a canalização. Mas foi bênção também, né? Nossa, maravilha, A maravilha. presença do arcanjo Ariel. Uma bênção, Luciana, eu sou né? imensamente grata pela sua disponibilidade e amorosidade que você passa as coisas para a gente, viu?
Gratidão É uma imensa. alegria. A gente está aqui para isso. É um pouquinho do que a gente pode fazer para ajudar esse planeta a ser um pouquinho melhor, né? Que bom. O que dá para Fico fazer, feliz. pode contar comigo com o que precisar. Muito obrigada. Um beijo para todos, viu? Uma boa tarde, um bom domingo. Igualmente, boa tarde para todos. Obrigada, Luciano. Obrigada, Gratidão. Luciano. Obrigada a todos aí.